Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo teu imenso amor por cada um de nós. Este dia é mais um presente que o Senhor nos deu. Dá-nos sabedoria para que possamos vivê-lo segundo a tua santa vontade. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar hoje no texto de Jó, capítulo 32, versículo 1, até o capítulo 33, versículo 33. Estimado irmão e irmã, de vez em quando o ser humano tenta defender a Deus ou tenta com os seus próprios argumentos mostrar que Deus existe e atua neste mundo. Deus não precisa de defensor, nem de alguém que queira provar com argumentos humanos que ele existe. Deus é Deus e ponto final. Mas um tal de Eliú, um quarto amigo de Jó, que até este capítulo não tinha falado nada, agora começa a falar, visto que os outros três e o próprio Jó cansaram de ficar discutindo e tentando provar quem estava com a razão. Eliú tenta defender Deus e mostrar que Jó estava errado. Ele diz assim em Jó 33:4: pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Bonita e verdadeira essa declaração de Eliú, mesmo que o ser humano tente a todo momento negá-la. Deus é quem nos fez, Ele é o nosso Criador. Ele decidiu quando nascemos e decide quando estamos bem e quando estamos mal. Ele já decidiu quando vamos morrer e ninguém pode ir contra a sua santa vontade. Como diz o apóstolo Paulo em Atos 17, 24 a 28. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós, porque, como alguém disse, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Enquanto o ser humano não reconhecer que Deus é o Senhor de sua vida, ele não conseguirá ser feliz nem aqui nem na eternidade. Outra verdade que Eliú diz em 33, 14, 17 e 18, diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Lembrei de Adão e Eva quando pecaram. O que eles fizeram depois de pecar? Foram se esconder, foram fugir de Deus. E o que Deus fez foi procurá-los e foi falar com eles. Sempre na Bíblia é Deus que vem ao encontro do ser humano, porque o ser humano pecador não pode ir ao encontro de Deus. Há um muro de separação entre o ser humano e Deus, chamado pecado, como diz o profeta em Isaías 59, 2: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Foi Deus quem veio ao encontro de Abraão e prometeu fazer dele uma grande nação da qual nasceria o Salvador. Foi Deus quem foi ao encontro de Moisés para liderar o povo de Deus na saída da escravidão do Egito.
Foi Deus quem chamou o seu povo ao arrependimento através dos profetas do Antigo Testamento. E de forma mais visível e concreta, foi Deus quem veio ao mundo em Cristo, como Deus manda que José chame Jesus de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. O Evangelho de João, capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, esse Verbo é Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Deus vem a nós hoje também, estimado irmão e irmã, na sua palavra, na Bíblia, para nos dizer algumas coisas. Primeiro, dizer sim que nós somos pecadores e que nós necessitamos nos arrependermos e voltarmos para Deus. 2, dizer que Ele nos ama tanto que deu o seu Filho unigênito para que morresse por nós e conquistasse para nós o perdão, a vida e a salvação. 3, dizer que em Cristo nós temos a salvação eterna. 4, dizer que Ele quer ter um relacionamento conosco de pai para filho. Ele quer cuidar de nós e nos conduzir junto dele até chegarmos aos céus. Ou, nas palavras de Eliú, nos prevenir que o pecado só nos causa sofrimento, desgraça e morte, e para preservar a nossa vida e a nossa felicidade. Estimado irmão e irmã, como Deus quer se comunicar conosco. Ele hoje fala conosco através da sua palavra, a Bíblia. Lá nós temos tudo o que precisamos saber para sermos felizes aqui na eternidade. Mas o ser humano insiste em fugir de Deus, abandonar a Deus, não entregar a sua vida nas mãos de Deus e viver em pecados. O ser humano insiste em recusar o amor de Deus em Cristo. Lembrei das palavras de Jesus quando ele olhou para Jerusalém, a cidade santa, e também ele olha para este mundo que vive em pecado, que está longe dele, e ele diz assim em Lucas 13:34: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Por outro lado, de João 1:12-14, mas a todos que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Permaneçamos, estimados irmãos e irmãs, perto de Deus, ouvindo o que Ele nos tem a dizer na sua palavra, falando com Ele em oração, servindo a Ele junto da igreja e vivenciando a alegria de sermos cristãos neste mundo. Deus nunca vai desistir de vir até você, até mim e a todo pecador, para buscar, para salvar, para dar uma nova vida, para dar felicidade. E Ele quer vir ao nosso encontro para nos dar a certeza de que em Cristo nós já temos a melhor coisa do mundo, a salvação eterna. Jesus diz em Mateus 11:28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós vivemos tempos tão difíceis neste mundo, com a Covid crescendo cada vez mais, tornando as pessoas doentes e também muitas pessoas morrendo de várias doenças. Nós te pedimos, defende-nos de todo tipo de males, mas se eles virem sobre nós, que nós permaneçamos firmes em nossa fé
e mesmo que venha a morte, que nós tenhamos a certeza de que iremos com Cristo no céu. Que a Tua presença, ó Deus, encha a nossa vida de alegria e paz. Fica conosco. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.